muito bem-vindos ao BDA Podcast. É com alegria que hoje a gente recebe o professor Eurico Bittencourt, da Faculdade de Direito da UFMG, que estará conosco para partilhar toda a sua trajetória acadêmica e profissional. Seja muito bem-vindo, Eurico. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Estamos com a alegria de receber em Belo Horizonte, nesses 50 anos do BDA, o Congresso Brasileiro. E eu sei que a sua presença é reiterada e constante. O que significa o encontro no Congresso Brasileiro na sua experiência profissional? Bom, o Congresso Brasileiro é muito marcante, né, na minha experiência profissional, porque mesmo antes de ter me graduado na UFMG, eu já acompanhava o Congresso Brasileiro, porque primeiro estagiei, depois trabalhei com o saudoso professor Paulo Neves de Carvalho, que foi presidente do IBDA, né? Então já frequento o Congresso, frequentava como estudante, depois como profissional e agora já há alguns anos como palestrante. E para além da oportunidade de aprender sobre o que as pessoas estão estudando, sobre os trabalhos que estão sendo publicados, é muito importante também conhecer, né, os professores de direito administrativo do Brasil inteiro, conviver com eles. Então, esse congresso é um marco, de fato, na carreira de todos os administrativistas brasileiros. Eu consigo ver na sua história algo muito interessante, porque você talvez tenha sido o profissional dentre nós que trabalhou mais perto do professor Paulo Neves. Então, a minha sensação você pegou em suas mãos as lições dele e agora, na Faculdade de Direito da FMG, você passa isso adiante. Daí a presença em um painel do IBDA ser tão relevante. Qual é o tema do seu painel? O que é controverso desse tema que é importante a gente considerar como administrativista? Seja estudante, seja pesquisador, seja quem trabalha com isso na advocacia pública, nos órgãos de controle. Bom, o tema do meu painel são as transformações da organização administrativa. Esse é daqueles temas do direito administrativo que são muitas vezes deixados de lado, né? Porque as pessoas se interessam mais diretamente por temas que têm um apelo profissional mais imediato, como, por exemplo, licitações e contratos, regulação, entre outros temas. E os temas da parte geral, vamos dizer assim, do direito administrativo, como é o caso da organização administrativa, vão sendo deixados de lado. E hoje nós estamos passando por um momento de grandes transformações na realidade na qual a administração pública atua, o que impõe uma necessidade de revisão, né, desses temas tradicionais do direito administrativo, entre eles o da organização administrativa. Então, nós saímos de um cenário de uma administração pública hierarquizada, de uma administração pública em que as competências dos órgãos não se comunicavam entre si, para um cenário hoje de atribuições de competências transversais, né, de arranjos organizatórios em rede, de necessidade de coordenação de atividades de órgãos, de entidades, de múltiplas esferas da federação e mesmo de arranjos que incluem entidades privadas junto com entidades da administração pública. Então, o tema da organização administrativa hoje, acho que é um dos grandes desafios do direito administrativo brasileiro, e é um tema, dos temas da minha predileção, né, porque foi objeto da minha tese de doutoramento e, portanto, eu fiquei muito feliz em ser convidado para participar deste painel. Eu acho que esse tema tem uma relação muito direta com sua linha de pesquisa, inclusive na Federal você trabalha com poder, cidadania e desenvolvimento no Estado Democrático de Direito. Como é que a organização administrativa, com práticas como delegação administrativa, colaborações interadministrativas, como é que isso pode fortalecer ou fragilizar a relação entre cidadania e poder público? Bom, essa é uma questão muito importante, porque, como eu disse, nós estamos passando hoje por um período de grandes transformações, não só no direito, não só na administração pública, mas na sociedade, né?
O direito administrativo, nós sabemos que ele teve um momento de profundas transformações que foi o início do século XX. Uhum. E nós estamos passando por um segundo momento de profundas transformações no direito administrativo. E é interessante que a causa é um pouco diferente, né? Porque naquele momento, lá no início do século XX, as transformações decorreram da mudança do modelo de Estado. Nós tínhamos o Estado liberal, passamos a ter um Estado social. Hoje, o modelo de Estado na Constituição continua o mesmo, né? O que está mudando de forma acelerada e de forma profunda são as relações econômicas e sociais, especialmente a partir de uma evolução tecnológica muito acelerada, né, das tecnologias de informação e de comunicação. E isso tem provocado a necessidade de uma mudança da forma de atuação da administração pública, mas também da sua organização. Porque não é mais possível pensar uma administração pública organizada naquelas caixinhas, né, separadinhas, cada um com as suas atribuições, e cada órgão desempenhava as suas atribuições independentemente do outro. Isso, é claro que ainda existem setores assim na administração pública, mas grande parte das suas atribuições exige uma atuação coordenada, né? Uhum. E muitas vezes atuação coordenada entre esferas federativas diferentes, que não têm entre si relações de subordinação. E relações coordenadas que muitas vezes envolvem entidades privadas e, às vezes, até entes transnacionais. Sim. Então, é preciso uma reformulação nessa coordenação administrativa, na forma de ver a organização administrativa, com mais flexibilidade. E isso é fundamental na relação do cidadão com o Estado, com a administração pública. Por quê? Porque isso impacta diretamente nos resultados da atuação da administração. Então, é preciso que a administração se reorganize, e ela já está se reorganizando, para que produza melhores resultados, mas me parece que quem está um pouquinho para trás é o direito administrativo, né? A administração ela é mais dinâmica, é natural que seja assim, do que o direito. E o nosso direito administrativo agora está passando por esse momento de adaptação a essa nova realidade. Talvez seja aí, quando você fala dos novos arranjos organizatórios, que você fale da administração pública de garantia. E eu acho que é interessante o seu ponto de vista de que ela não enfraquece o Estado Social. O que você disse, o Estado Social está na Constituição, ele continua lá. Só que a gente precisa de uma nova forma de realizar objetivos. Com essa mudança de postura, do ponto de vista prático, como isso impacta na relação dos diferentes órgãos administrativos no contexto brasileiro? Pensando, agência reguladora, terceiro setor, como isso tudo se junta e viabiliza esse modelo garantidor, regulador e que coloca milhões de desafios para a gente? Bom, esse é daqueles temas também que provoca muitas controvérsias, mas muitas vezes porque as pessoas partem de premissas diferentes, né? Essa expressão, Estado de garantia ou administração de garantia, é uma expressão que se popularizou na Europa a partir da doutrina do direito administrativo alemão, né? Que buscava, né, diferenciar um modelo fortemente prestador, a administração pública presta serviços diretamente aos cidadãos, para um modelo que vai se fortalecer no fim do século XX, por várias razões, em que a administração muitas vezes não presta diretamente o serviço, mas garante a prestação. Uhum. Então nós vivemos um tempo em que aquilo que pelo menos eu aprendi na minha graduação, imagino que você também, de que havia dois setores completamente distintos um do outro, o setor público e o setor privado, a administração pública e os particulares, o direito administrativo e o direito privado. Hoje nós temos um campo intermediário de inter-relação desses dois mundos, né? Não é possível separar inteiramente esses dois mundos em vários campos de atuação da administração pública. E é por isso que eu digo que as causas de mudança do direito administrativo atual são muito diferentes das causas que levaram às mudanças do início do século XX. Porque, como você bem lembrou, o Estado brasileiro, e o Estado de vários países europeus, por exemplo, e países da América do Sul, continua sendo um Estado de direito democrático e social, porque as tarefas sociais do Estado e da administração pública continuam na Constituição, né? O que muda hoje são as formas que a administração
utiliza para concretizar essas tarefas. Não mais em muitos dos serviços diretamente, mas por meio da atribuição da execução para particulares, por formas diversas. Não é mais só a concessão clássica, né, de serviço público, mas a administração continua com o dever de garantir. E como é que ela garante, em geral? Regulando, né? Existem leis que são regulamentadas pela administração. Nós utilizamos agora o modelo das agências reguladoras para várias dessas atividades reguladas, e a administração vai verificar se o particular que executa a tarefa está cumprindo com aquelas obrigações. Isso, em alguns serviços, o próprio desenvolvimento tecnológico da atividade levou a uma regulação jurídica híbrida. Por exemplo, telecomunicação, né? Telecomunicação, na minha infância, era uma linha de telefone fixo. Telecomunicação hoje é uma pluralidade de serviços muito diferentes, às vezes, entre si. E essa pluralidade de serviços, uma parte dela tem uma regulação de serviço público no Brasil, outra parte de atividade econômica. Então veja que mesmo dentro de uma mesma atividade pode haver regulações diversas, né? Então o direito administrativo hoje e a organização administrativa tem que refletir esse hibridismo, e esse reflexo faz com que nós tenhamos que rever aquelas categorias muito delimitadas, né, muito estanques que nós tínhamos no direito administrativo do início do século XX. Então, na verdade, grande parte das mudanças são impostas pela mudança da realidade, né? Então, isso traz para nós um desafio grande de buscar atualizar, né, essas categorias jurídicas e tentar compatibilizá-las com o que disciplina a nossa Constituição em relação à administração pública. Ouvindo você, eu penso na quantidade de políticas públicas compartilhadas que a gente tem. Primeiro, necessitando muitas vezes do braço executivo, do braço da execução do setor privado, mas também requerendo uma atuação que seja coordenada, que seja eficiente entre órgãos públicos e entes federativos. Então, pegando, assim, por exemplo, o setor de telecomunicações, você tem o Ministério, aí você tem a agência reguladora, aí você tem a entidade concessionária, muitas vezes a concessionária ou é empresa pública, sociedade de economia mista, ou agora não, no mercado de telecomunicações é tudo privado. Essa teia intrincada de relações, ela implica desafios que são regulatórios, que são executivos, e como isso vem acontecendo na realidade brasileira, em que uma bipolaridade política claramente tem dificultado a coordenação. Como é que essa atividade coordenada tem se implantado numa realidade de poder em que a questão política tem trazido tantas divergências? Bom, essa nova realidade, ela já se impõe, né? Também no Brasil, em vários países, também no Brasil. E ela exige da administração pública, como você bem disse, coordenação, e coordenação numa rede de polos de atuação nessas tarefas da administração pública. Alguns deles públicos, outros privados, né? Essa coordenação não se faz pela hierarquia, né? Porque entre esses polos não existe, ou pelo menos entre parte deles, não existe relações hierárquicas. A única forma, ou a melhor forma de coordenação desse espectro complexo organizatório é por meio do consenso, da busca da atividade concertada, né? E é por isso que, mesmo no plano da organização administrativa, a concertação, a atividade administrativa consensual, ela já se impõe. E nós temos na Constituição um dispositivo que foi incorporado pela Emenda Constitucional 19 e já regulamentado, que é o artigo 37, parágrafo 8º, né, que prevê contratos, a Constituição chama de contratos, entre órgãos, ou seja, internamente, em uma mesma pessoa jurídica pública, e entre entidades, né, da administração pública, e são acordos ou contratos gerenciais, né, cujo objetivo é disciplinar metas e resultados que vão levar a uma
busca de uma eficiência, de uma efetividade da atuação desses órgãos e entidades. Há outros meios de concertação, né, que são já previstos em legislação específica. Então, nós temos... são três planos, né, principais de dificuldades em que nós temos que buscar soluções. Você falou do plano político, né, e aí nós precisamos reforçar uma administração pública profissional que não esteja vinculada necessariamente a uma pauta político-eleitoral, né, porque senão nós não vamos conseguir levar adiante políticas que dependem do médio e longo prazo para gerar resultados, como é o caso da educação, por exemplo. Então, não adianta criar um modelo, depois recriar, criar, mudar. Isso tudo prejudica os resultados dessas políticas para o cidadão. Nós temos o plano cultural, nós temos uma administração pública e também um direito administrativo ainda muito apegado à ideia do poder de autoridade exercido de modo unilateral, impositivo. E é difícil, às vezes, embora isso esteja mudando nos últimos anos, aceitar que a negociação do poder de autoridade pode ser mais eficaz do que a sua imposição. Uhum. E, em terceiro lugar, nós temos a dificuldade da concepção do direito administrativo de forma geral, como um sistema, de aceitar essas mudanças. Porque uma outra característica do tempo que nós vivemos é a da fragmentação, né? Então, o direito administrativo hoje está muito fragmentado. Existe um processo de especialização muito grande nos ramos específicos do direito administrativo, a ponto de chamá-los de nomes diferentes. O direito regulatório, até o direito ambiental, que no Brasil se afirma autônomo, mas em outros países é reconhecido ainda como um ramo do direito administrativo. E as mudanças principais se dão na ponta, né, nesses ramos fragmentados. Mas, muitas vezes, a parte geral não assimila essas mudanças. E aí nós temos uma desconexão da parte geral com esses novos instrumentos aplicados na ponta, e isso traz dificuldades para o direito administrativo, para a segurança jurídica dos agentes públicos. Um exemplo claro para mim no direito brasileiro: esse movimento de contratualização da administração pública e de contratualização do poder de autoridade da administração pública hoje gerou diversos instrumentos em áreas muito diferentes de atuação. Uhum. Termos de ajustamento de conduta, termos de ajustamento de gestão, os acordos no âmbito das agências reguladoras, acordos no exercício do poder disciplinar sobre os servidores públicos. Nós temos dezenas de instrumentos consensuais em que a administração pública, ao invés de impor o seu poder de autoridade, negocia por meio de um acordo juridicamente vinculante. E o nosso direito administrativo não se preocupa muito em saber qual é a natureza desse acordo. Ou seja, não há uma comunicação da parte geral, que estuda as formas jurídicas do direito administrativo, e as tradicionais são ato administrativo, contrato administrativo e regulamento, para saber se esses acordos se enquadrariam no conceito de contrato administrativo ou se configuraria uma nova espécie, uma nova forma. E aí nós precisaríamos justificar, né, essa nova forma. Então, essa ausência de comunicação da novidade que vai acontecendo nas áreas específicas com a estrutura das formas jurídicas gerais do direito administrativo ainda não está sendo feita de forma adequada, a meu ver. Uhum. E eu acho que ela é muito necessária para que os regimes jurídicos sejam disciplinados de forma mais clara. Ouvindo você, eu lembro imediatamente da sua tese de doutorado, que é sobre concertação administrativa interorgânica. E recordo de algo que entre administrativistas é muito comum identificar. Tem faltado às mudanças da ponta o fundamento da teoria geral. E aí você diz claramente, né? A teoria geral não está acompanhando, a teoria geral não está dando conta de chegar lá. A minha pergunta o que de bem sucedido a gente conseguiu de junção, como, por exemplo, você mencionou o artigo 37, parágrafo 8º, e quais setores que a gente ainda está falhando muito? Conta um pouco da sua tese de doutorado, como que foi escrever, qual foi o caminho, os resultados, e com esse olhar, olha para a nossa realidade e fala assim, aqui tem buraco, aqui tem sucesso. Bom, vou tentar resumir.
A minha tese de doutorado, o próprio nome já causa estranhamento, né? Concertação, obviamente com C, jurídica. Eu sempre tenho que explicar isso. Concertação com C. O que é um concerto com C? Concerto com C, nós pensamos, a primeira imagem que vem de um concerto é um concerto musical, né? Em que cada instrumento toca no seu ritmo, na sua forma, o seu som, mas todos conectados num único objetivo, tocando a mesma música, né? Então, nesse sentido, seria a busca de acordo, a busca de consenso para uma atuação conjunta, né? E sempre me intrigou muito o fato de haver na prática administrativa, e foi a prática administrativa que me levantou essas dúvidas, órgãos da administração pública, especialmente em entidades maiores, como a União ou o Estado, que celebram relações entre si, celebram às vezes contratos entre si, convênios entre si, produzindo efeitos jurídicos, e o direito administrativo finge que isso não acontece, né? Porque não existe contrato entre órgãos, não existe relação jurídica para muitos autores entre órgãos. As relações são entre os agentes, mas se são entre os agentes, quando um agente firma um acordo com outro órgão e sai do cargo, aquele que assume, se é ele que mantém a relação jurídica, ele não é obrigado a assumir as obrigações que o seu antecessor firmou, né? Então, na verdade, acho que aí há também uma compreensão da ideia de personalidade jurídica, da ideia de organização administrativa, que foi ficando disfuncional para a realidade, né? Porque se nós pensarmos bem, a personalidade jurídica significa a atribuição pelo direito de uma capacidade jurídica plena, né? Mas o próprio direito público e privado já prevê há muito tempo a possibilidade de determinados entes despersonalizados travarem relações jurídicas, ingressarem em juízo, de direito, como sujeitos, celebrarem contratos, como condomínio, por exemplo, né? As câmaras municipais, a capacidade postulatória contra o executivo, quando o executivo põe em risco a sua independência. Por quê? Porque se o direito é que cria a ideia de personalidade, é claro que ele pode manipulá-la em função dos objetivos que ele pretende atingir. Então, essa foi o que me despertou inicialmente para estudar, sob o ponto de vista jurídico, o que são essas relações, o que são esses acordos, né? E percebi que em outros países isso é tratado com muita naturalidade como contrato, né? Como entes despersonalizados, mas que recebem da lei competências para travar determinadas relações jurídicas. Por exemplo, um órgão autônomo, para defender a sua autonomia, ele tem que ter alguma capacidade jurídica, né? Porque, do contrário, ele não tem autonomia. E isso, depois, foi se disseminando com muita velocidade, especialmente nesses acordos sobre exercício de poder de autoridade, os termos de ajustamento de conduta, de gestão, esses exemplos todos que eu já mencionei. Então, na prática, me parece que há um exemplo de sucesso na administração pública brasileira e no próprio direito positivo. O direito positivo brasileiro percebeu a capacidade desses instrumentos gerarem bons resultados e começou a disseminá-los por várias formas de atuação da administração pública. Mas me parece que o que falta, que o que ainda não é um sucesso, é a incorporação pela nossa teoria, pela nossa parte geral, né? Porque se o nosso direito administrativo é um sistema, significa que ele tem princípios e formas jurídicas que unificam todos os seus ramos, né? E esse princípio, e há uma relação de mão dupla entre a parte especial, que leva da parte geral, por exemplo, as formas jurídicas, o contrato, o ato administrativo. Se a administração atua na proteção do meio ambiente, ela o faz por meio de quê? De atos administrativos, de contratos, de regulamentos. São os mesmos instrumentos, por exemplo, de outras áreas do direito administrativo. Mas a parte geral também busca, na parte especial, a atualização, porque ela acontece, primeiro, em geral, nas áreas específicas, em que os problemas novos levam a novas soluções. Então, essas novas soluções também têm que ser incorporadas pela parte geral, para que o direito continue sendo, o direito administrativo, no caso, um sistema. E eu vejo, às vezes, nós importando soluções
de sistemas jurídicos muito diferentes do nosso, como é o caso dos Estados Unidos, e que, às vezes, nós achamos que estamos solucionando um problema e estamos gerando outros, né? Mas isso é uma outra história. É curioso, quando a gente pensa nesse caminhar da teoria geral, nós temos um autor como Paulo Modesto que fala de autovinculação administrativa. E pensando na autovinculação administrativa concertada, que é exatamente um dos pontos de atuação, em setores que temos decisões necessariamente plurais, como, por exemplo, saúde, em que Relação Nacional de Medicamento vem de um conselho, infraestrutura, que a gente precisa de uma pluralidade até mesmo de atores para decidir. Como é que você enxerga os instrumentos de concertação aprimorando legitimidade e previsibilidade nesses setores? O que a gente pode utilizar de concertação nessas áreas? Bom, me parece que a concertação, nesse tipo de área que envolve uma multiplicidade de agentes e de interesses, né? A concertação ela é essencial, porque ela é a forma, primeiro, de coordenar, né? Porque é preciso que todos os agentes participem dos processos decisórios em que eles vão exercer competência. Segundo, é uma forma de legitimar, porque quanto mais se amplia a participação, mais a legitimidade da decisão. Terceiro, um ponto que eu tenho estudado mais recentemente, esse tipo de decisão complexa, de atuação complexa da administração pública, depende, não só esse, mas nesse tipo de atuação, isso fica mais evidente, depende basicamente de uma matéria-prima, que é informação. Informação e conhecimento, né, por consequência. E a concertação, ela permite ampliar o acesso da administração à informação necessária para ela decidir. Porque quando eu trago atores que têm informações diferentes, porque atuam em segmentos diferentes, para participar da decisão, eles vão trazer essas informações. Então, a participação é também um mecanismo de captação de informação. E a administração pública é cada vez mais um sistema de processamento de informação, né? Hoje foi traduzido recentemente para o português uma obra espetacular de um autor, de um administrativista alemão. Ele não é só administrativista, é filósofo do direito. Só para ter uma ideia, ele é o sucessor da cadeira de Alex Enquil, e esse livro dele se chama Direito Administrativo Informacional. Então, destacando exatamente como a informação e o conhecimento são hoje o cerne da atuação da administração pública. E, por consequência, o direito administrativo não pode desconhecer isso, né? Então, a concertação nesse tipo de arranjo complexo, como é o caso da saúde, por exemplo, ela é essencial, né? Ela é essencial porque... E a concertação não significa necessariamente, tomada no sentido amplo, que ao final das conversas, a administração vai celebrar um acordo ou um contrato com alguém. Aí eu posso utilizar num sentido mais amplo, em que a administração, às vezes, conversa, se comunica, capta informação, processa informação, e depois celebra um acordo sobre o conteúdo de uma decisão unilateral, né? Então, mesmo o ato administrativo, hoje está, no sentido positivo, contaminado pela concertação e por uma cultura consensual, vamos dizer assim, de atuação da administração pública. É curioso porque isso me traz à mente a ideia crítica em relação à hierarquia. Hoje não é raro que se diga que uma das tendências do direito administrativo é trabalhar menos com hierarquia, assim como trabalhar menos com o modelo unilateral. Paradoxalmente, a gente vive tendências de centralização política, com projetos de lei, como, por exemplo, de processo administrativo, em que você quer uma lei nacional. Como, por exemplo, um estatuto de concurso público, que é a forma de você admitir quadro pessoal. Como que a gente trabalha, a rigor, com tendências que nem sempre parecem convergentes, e como que instrumentos tradicionais, como delegação de competência, avogação de competência, vão conviver com esses arranjos que são mais horizontais? Tem risco de conflito? Tem risco de sobreposição? A coisa está toda meio esquizofrênica mesmo? Ou é uma falsa impressão? Bom, há sempre o risco de confusão, né? Mas
Eu acho que, primeiro, a hierarquia e a unilateralidade não desapareceram, porque elas, em algumas áreas, ou quando o consenso não é possível, elas continuam sendo fundamentais. Porque, do contrário, nós poderíamos acabar com o próprio direito administrativo. Né? Então, é curioso porque a administração pública busca hoje uma cultura de atuação própria dos particulares, muito diferente da sua cultura originária, né? Que era a da imposição, entre aspas, do interesse público, como se houvesse um interesse público pairando no ar. Né? Hoje nós sabemos que há vários interesses públicos que muitas vezes competem entre si pela decisão administrativa. Então é preciso repensar, né, esse modo de atuação. E nesse quadro, me parece que para evitar essa sobreposição, esse conflito, o que é importante é disciplinar com clareza áreas de atuação. Porque me parece que uma das características atuais do direito administrativo é do abandono de um regime unificado para tudo. Por quê? Porque se a administração atua em áreas muito diferentes entre si, o mesmo sistema de atuação pode funcionar em uma, mas não vai funcionar em outra. Então, por exemplo, a administração pública hoje pode ter regimes mais rígidos e regimes mais flexíveis, né, para a mesma atuação, dentro do próprio, dentro do mesmo direito administrativo. Então, nós sempre buscamos uma ideia que unificasse o direito administrativo. Né? É o direito do poder de autoridade, é o direito do serviço público. É o do cidadão. Exato. Né? E isso leva, de uma certa forma, até inconsciente, à busca de um regime único, de um regime uniforme. Né? E eu acho que a tendência é de regimes diferenciados de atuação da administração pública. Se nós pensarmos nos contratos, por exemplo, nos contratos administrativos, eu tenho uma concepção muito ampla de contrato administrativo. E nós temos, então, dentro dessa concepção, um critério que me parece o mais adequado hoje. Contrato administrativo não é todo contrato em que haja poderes de intervenção unilateral da administração. Não é todo contrato em que haja as chamadas prerrogativas da administração. Porque há contratos entre entidades públicas, um município e o Estado, por exemplo, 2 municípios, pode haver um contrato e, obviamente, não haverá prerrogativa de um sobre o outro. E esse não pode ser considerado um contrato privado. Então, o que caracteriza o contrato administrativo? É o seu conteúdo substancial ser regulado pelo direito administrativo. E isso me parece que se aplica a outras formas jurídicas e modos de atuação. Então, se o direito administrativo... Porque o direito administrativo não é mais o direito do poder de autoridade. Ele é também o direito do acordo, ele é também o direito do contrato, ele também é o direito do consenso. São formas normais de atuação da administração. E eu posso ter... E se são... por exemplo, se pegar só o contrato, eu posso ter uma finalidade... O contrato regulado pela 1433, pela Lei 1433, tem uma finalidade, os contratos. E mesmo entre eles são finalidades distintas. Os contratos regulados pela Lei de Concessões têm outra finalidade. Os convênios interfederativos, que são formas contratuais, têm outra finalidade. Então, os regimes jurídicos podem ser diferentes. Eu tenho critérios unificadores, por exemplo, todo contrato administrativo deve ser precedido de um procedimento pré-contratual. Mas eu tenho critérios diferenciadores. Cada procedimento pré-contratual vai ter uma finalidade diferente. Então, me parece que o importante é a administração... o legislador delimitar parâmetros gerais de regimes jurídicos diferentes e, em alguns desses regimes jurídicos, dando um campo de flexibilidade e de autonomia decisória maior para a administração pública. Nós não podemos ter medo da discricionariedade, porque ela existe. Né? É impossível não existir discricionariedade. Agora, nós deveríamos disciplinar de forma mais clara quais são os parâmetros jurídicos que nos permitem identificar uma competência discricionária. Então, ao invés de, por exemplo, dizer na LINDB que o decisor e o controlador devem levar em consideração as consequências práticas para decidir, por que não delimitar os parâmetros para a identificação da discricionariedade e os limites e o modo de controle da discricionariedade? Acho que isso traria mais benefícios práticos para a relação entre o controlador e o administrador. Você trouxe
uma série de perspectivas que não são ordinárias, no sentido da ordinarização. Então, você trabalhou a ideia de um direito administrativo informacional. E, à medida em que nós temos várias competências cujas informações devem ser processadas pelo direito administrativo, regimes jurídicos que não se equivalerão na formação de uma unidade absoluta. Isso, por si, já é uma perspectiva inovadora. E eu sei que você também trabalha essa questão do direito das informações, da não unicidade, trabalhando as novas tecnologias. E nós vivemos um momento em que inteligência artificial, governança nos contratos, novos modelos de parceria com a iniciativa privada, isso está transformando a administração pública cotidianamente. Está transformando, inclusive, o controle, coisa que a gente jamais esperou, que o controle pelo Tribunal de Contas, pelo Judiciário. Quais são as promessas e perigos nesse avanço, quando você pensa, isso vai pegar o Estado aqui, isso vai repercutir na vida do cidadão ali, sob todas essas perspectivas? Bom, eu vou tentar dar alguns exemplos só, porque é uma coisa gigantesca, né? Uma promessa importante é de ampliar o acesso às informações públicas, né? que já acontece, né? E de permitir que a administração pública consiga, de uma forma mais célere, formalizar os seus processos decisórios. Porque me parece que há algo também que ainda não está totalmente assimilado na nossa cultura da administração pública e do direito administrativo, é que o processo administrativo ele não é relevante, e só a discussão processo e procedimento, a discussão terminológica já indica essa confusão, mas vamos tratar aqui como sinônimos. Não é relevante apenas quando haja aplicação de uma sanção, não é relevante apenas quando haja um procedimento competitivo, é relevante para qualquer decisão administrativa. Então, se nós pensarmos bem, um processo disciplinar que visa aplicar uma sanção para o servidor, para um determinado servidor público, para esse servidor, talvez seja o processo administrativo mais importante. Mas se nós pensarmos na coletividade, qual é o impacto social maior? É um processo disciplinar contra o servidor público ou decidir qual será a matriz energética, né? Decidir se eu vou decidir construir uma hidrelétrica no Rio Xingu, por exemplo. Qual é o impacto social mais relevante para a sociedade como um todo, né? E nesse segundo exemplo, ninguém fala que tem que ter um processo administrativo. Uma decisão tão complexa. E é óbvio que tem que ter um processo administrativo, por quê? Por que a administração decidiu construir primeiro uma hidrelétrica? Segundo, por que naquele rio? Por que naquele ponto do rio? Essas informações e os interesses que serão afetados por essa decisão têm que ser trazidos para um processo e têm que ser processados ali dentro. E a administração, quando decide, a motivação da sua decisão não é uma folha grampeada no ato administrativo. A motivação é o conteúdo desse processo, ela é dinâmica, né? Então, esse tipo de necessidade jurídica, pelo menos que eu reconheço para a administração pública hoje, com as novas tecnologias da informação e da comunicação, ficam mais fáceis de serem concretizadas, né? Agora, por outro lado, a questão da inteligência artificial traz desafios muito grandes para a administração. Primeiro, porque nós não temos uma regulação ainda e ela já está sendo aplicada, né, em algumas áreas de atuação da administração pública. Segundo, a questão da transparência algorítmica, né? Transparência algorítmica hoje, no uso da inteligência artificial pela administração pública, me parece um requisito indispensável. Não, é impossível, nesse caso, ter transparência algorítmica. Então, não pode decidir por inteligência artificial. Por quê? Porque se o agente humano está sujeito aos princípios da administração pública, entre eles o da imparcialidade, o da moralidade, o da publicidade, o decisor artificial também está. O fato de a decisão ser tomada por inteligência artificial não afasta o regime de direito administrativo. Então, é preciso conciliar as duas coisas, né? Então, nós temos aí alguns riscos, mas esses riscos não vão evitar, né, o uso
da inteligência artificial pela administração pública. E, portanto, acho que cabe ao direito administrativo estabelecer com mais clareza os parâmetros jurídicos que são indispensáveis para o uso dessas novas tecnologias. Um dos pontos que você mencionou a respeito de avanços digitais que representam modernização administrativa em todo o sistema, com uma nova lógica institucional, como a gente consegue, nessa nova lógica, uma coordenação entre os órgãos, uma noção informacional de processo administrativo? E quais são as diretrizes da Lei de Governo Digital e do Plano de Transformação Digital na estrutura e na atuação da administração? Bom, essa é uma realidade sem volta, né? A incorporação dessas novas tecnologias da informação e da comunicação já fazem parte da realidade da administração, né? E essa lei, embora ela se dirige exclusivamente à administração federal, mas ela serve como um parâmetro, né, para as demais entidades, tratando de direitos dos usuários dos serviços eletrônicos, deveres da administração, determinados princípios que se aplicam diretamente a essa atividade digital. E nós vivemos num país em que há muitas desigualdades. E isso também tem que ser levado em conta pela administração. Porque hoje, transformar um serviço exclusivamente num serviço digital pode representar a exclusão de uma parcela importante dos usuários desse serviço. Então, a administração, num país como o Brasil, ela tem que levar tudo isso em consideração, né? E a questão da vinculação informacional, vamos dizer assim, da administração, me parece que isso envolve principalmente uma mudança de cultura administrativa, que é sempre o mais difícil, né? Mudar a cultura. Por quê? Porque os procedimentos administrativos são lugares, e hoje boa parte deles já são digitais, né? São lugares em que a administração vai produzir, captar e processar informações, que são a base que ela vai utilizar para decidir. Então, quando a administração decide num determinado sentido, essa decisão tem que ser explicada pelo processamento de informações que consta do processo, né? Então, essa vinculação é indispensável. E muitas vezes ela não acontece. Muitas vezes esse processamento de informação está apenas na cabeça do agente público que decidiu, né? E é importante, até para a proteção do agente público, que isso esteja institucionalizado. Isso envolve também um outro dever para a administração, que é um dever de criar mecanismos de absorção e circulação das informações e do conhecimento dentro da administração. Porque não adianta um órgão que decidiu, com base em informações que ele gerou, em uma área de atuação nova, se aquilo não for transmitido para outros órgãos que vão ter decisões semelhantes. Então, é preciso que a administração organize internamente a informação. E, por fim, me parece que isso gera para a administração pública um novo dever, que é um dever de aprendizado. A administração tem um dever de aprender com as suas próprias decisões. Ela tem o dever de aprender com as informações que ela já capturou, né? Que ela já processou, com o conhecimento que ela já produziu. Se nós pensássemos, por exemplo, e é só um exemplo, né? Espero que isso nunca não aconteça, numa outra pandemia parecida com a que nós vivemos, boa parte dos erros, da inação da administração pública da época, em função das incertezas que havia, não podem ser mais toleradas. Por quê? Porque nós já temos a informação, nós já temos o dever de ter aprendido com a experiência que nós vivemos. Então, a administração pública hoje, nós percebemos que é uma atividade muito mais complexa, né, do que era no passado. Mas isso faz parte do tempo que nós vivemos e essas novas tecnologias podem auxiliar a administração no cumprimento desses deveres, tanto de fazer circular internamente as informações e o conhecimento, quanto de aprender com elas. Me recordei de uma doutrina portuguesa que fala que o grande risco da adoção de novas tecnologias com alcunhas como inteligência artificial é a gente apenas virtualizar, digitalizar
erros, burocracias e formalidades que atualmente, ainda em parcela dos órgãos, a gente tem em papel. Então, despapelizar e automatizar, a rigor, não significa muita coisa. E pensando nisso, sob o prisma de decisões complexas como ambientais e econômicas, também precisam de processos administrativos. E numa ideia de circulação de informação, de diálogo, de concertação, como é que a gente usa nova tecnologia sem fazer disso uma burocracia eternizante de vícios antigos? Como é que a gente ganha legitimidade? Como é que a gente ganha controle social? Isso é mais fácil em alguns setores do que em outros? Provavelmente sim, né? Provavelmente vai ser mais fácil. Nós temos, assim como nós temos desigualdades sociais, nós temos desigualdade dentro da administração pública considerada como um todo. Existem nichos extremamente avançados, do seu ponto de vista técnico, tecnológico da administração pública, e nichos extremamente atrasados, né? Nós temos ainda a administração pública do início do século XX e já temos a administração pública do século XXI, né? Então, é também difícil reduzir essas desigualdades. E me parece que nós temos uma oportunidade, quando você passa a utilizar essas novas tecnologias, é uma oportunidade de repensar os processos antes, né, de implantar as tecnologias, mas nem sempre essas oportunidades vão ser aproveitadas, né? Então, é possível que a burocracia migre para o meio digital. O que me preocupa mais desse sentido, para além, obviamente, né, dessa burocracia sem sentido que muitas vezes acontece, é o acesso aos serviços, né? Como eu disse antes, num país desigual como o Brasil, a digitalização da administração pública não pode significar a exclusão, né, de parcela das pessoas. Nós vivenciamos, acho que quase todo mundo já deve ter vivenciado uma experiência em serviços privados ou em serviços públicos delegados, geridos por privados, cujo atendimento é feito de modo eletrônico. Quando a sua demanda não está lá entre as opções, que aquela voz hoje já não é mais tão metálica, uma voz muito semelhante à voz humana, nos atende do outro lado do telefone, você não consegue resolver e muitas vezes não há um local físico, né, de atendimento. Então fica um problema quase insolúvel, é uma coisa kafkiana, né? Então, uma coisa que se discute muito hoje é o direito a uma decisão, ou pelo menos a um recurso a um agente humano. Isso parece expressão de ficção científica, né? O direito a um agente humano. Mas isso já é discutido, já é uma necessidade, né, em muitos serviços inteiramente digitalizados. Especialmente em áreas em que a empatia humana é importante para a decisão, né? Porque uma coisa é uma decisão tomada por inteligência artificial no âmbito de competências vinculadas. Outra coisa é uma decisão tomada por inteligência artificial no âmbito de competências discricionárias. Uhum. Porque é preciso, para o controle de uma competência discricionária, verificar quais foram os interesses que o decisor levou em consideração e como ele os levou em consideração, né? Então, esses aspectos, e são aspectos do direito administrativo. Então, assim, o fato de utilizar ou não tecnologia, inteligência artificial, eu repito, não faz com que seja afastado o regime de direito administrativo. É o mesmo regime, né? São os mesmos princípios que têm que ser também observados, tanto quanto aos meios, quanto em relação aos resultados, numa atuação informatizada ou digitalizada, ou mesmo por inteligência artificial. Eu tenho certeza que tudo isso que você ponderou não significa, no tocante às cautelas, o rechaçamento às inovações. Ao contrário, fica muito claro que toda a sua posição é uma posição direito administrativo hoje e doravante. Então, hoje, a gente não trabalha só com hierarquia, a gente precisa também pensar no conserto, a gente não trabalha só com centralização, a gente precisa pensar em incorporação dos cidadãos do mercado, a gente trabalha com novas tecnologias. Diante desse universo de um mundo novo que você trouxe do direito administrativo, se fosse para deixar um ponto, um legado,
Não precisa ser uma frase, podem ser muitas frases, mas algo de essencial, o que você deixaria para quem está nos escutando? Bom, em primeiro lugar, a necessidade de buscar aprender com quem já viveu ou com quem vive há mais tempo essas experiências, né? Nós, em geral, buscamos no direito estrangeiro, muitas vezes, soluções ou inspiração para problemas que nós estamos vivendo. Essa busca, eu acho que é indispensável, mas ela tem também que passar por um filtro, que é o filtro do nosso sistema jurídico positivo, do nosso sistema constitucional. Mas sem estudo comparado, né, do direito administrativo, acho muito difícil nós conseguirmos perceber a dimensão do que nós estamos vivendo hoje. Em segundo lugar, entender que nós vivemos um mundo complexo, né? Nós vivemos um mundo complexo e, portanto, o direito acaba espelhando essa complexidade. Aquele mundo simples, né, do direito administrativo liberal, em que de um lado é o público, do outro lado é o privado, em que a administração só faz o que exatamente está na lei, em que a lei predetermina todas as decisões da administração. Esse mundo, se é que ele existiu algum dia, ele não existe mais há muito tempo, né? Então, acho que o importante é continuar avançando, né? E para continuar avançando, o direito administrativo, acho que nós precisamos cada vez mais recorrer a uma velha tecnologia, né, para lidar nesse mundo atual. E essa velha tecnologia se chama leitura, né, livro. Então, se tem uma coisa que nós não podemos dispensar e está fortemente, não vou dizer ameaçada, mas sofre uma pressão grande das novas tecnologias, são os livros, né? Então, os alunos, especialmente alunos de graduação, alunos de pós-graduação, a ferramenta de trabalho do direito administrativo, do direito e do direito administrativo, é a leitura, né? O estudo, e nada substitui, né? A inteligência artificial hoje é utilizada para facilitar algumas tarefas, mas se eu abdico da leitura e repasso essa tarefa para a inteligência artificial, quem vai aprender é ela, não sou eu, né? Então, essa é uma escolha pessoal, mas que deve ser consciente. Me parece que se há uma palavra que pode ser dita para nós darmos conta desse novo tempo, é ler. Vou dizer para vocês algo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvir o Eurico, eu me deparo com a solidez do conhecimento que está na base do direito administrativo. E isso é algo que as novas gerações não podem perder. Para mim, se fica algo dessa conversa, e é muito bom usar uma nova tecnologia para uma conversa como essa, é dizer, agora que vocês ouviram a gente, desliga o podcast, fecha o celular e abre um livro de direito administrativo para dar uma estudada. Eu acho que o professor Eurico não teve coragem de dar esse conselho com essa clareza, mas eu tomo a liberdade de fazê-lo. Eurico, muito obrigada por sua presença. É uma honra ter contato com uma formação tão sólida e que partilhou tão generosamente pontos que nem sempre a gente tem a oportunidade e a sorte de ter com essa clareza que você trouxe. Eu que agradeço, foi um prazer e parabenizo, né, a Raquel, já há muito tempo com esse projeto de divulgação do direito administrativo. É um trabalho muito importante, foi um grande prazer participar dele. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Venha assistir o IBDA Podcast. É um prazer ter você com a gente. Grande abraço.